Condicionar o preço do petróleo é uma das medidas do novo pacote de sanções da União Europeia contra a Rússia devido aos referendos em territórios da Ucrânia. Comboios de alta velocidade prestes a acelerar em Portugal. O governo anunciou o lançamento da ligação entre Lisboa e Porto por TGV numa viagem de pouco mais de 1 hora. Espanha, em seca profunda, corta a água a Portugal e diz que se tratou de uma decisão mútua. A Comissão Europeia apresentou quarta-feira uma proposta de sanções contra a Rússia que estabelece as bases legais para um teto no preço para as importações de petróleo. A definição do preço máximo do petróleo está a ser coordenada com os países do G7. Este 8º pacote é a resposta aos pseudo-referendos realizados nos últimos dias em territórios ocupados da Ucrânia com vista à sua anexação e à ameaça do governo russo de usar armas nucleares. Não aceitamos a farsa dos referendos e qualquer tipo de anexação na Ucrânia. Estamos determinados a fazer com que o Kremlin pague por mais esta escalada na guerra. Além da questão crucial do petróleo, o pacote inclui a proibição de importação de produtos russos, que levarão à perda de receitas na ordem dos 7 mil milhões de euros para a economia local. Vai ser proibida também a exportação de tecnologias necessárias para a máquina de guerra russa. Será alargada a lista de entidades e personalidades com bens congelados e proibidas de entrar na União Europeia, incluindo cidadãos da União que pertencem à administração de empresas estatais russas. Vamos adicionar à lista mais operadores-chave. E entre esses operadores estão pessoas que não são russas, mas que ajudam a contornar as sanções. A Comissão Europeia já avisou 1.200 personalidades, incluindo pessoas que espalham informações falsas sobre a guerra. Entre as organizações encontram-se bancos, empresas e outros agentes económicos e financeiros. A Rússia está a estabelecer condições para mobilizar à força ou recrutar civis ucranianos nas áreas ocupadas em vias de anexação e pode tentar reformular a ocupação destes territórios como uma operação de contra-terrorismo. A conclusão é do Instituto para o Estudo da Guerra. O grupo de reflexão considera que as forças russas estão alegadamente a enviar homens recém-mobilizados do Distrito Militar Ocidental para as linhas de frente da região de Kherson e Kharkiv, sem treino prévio. Estes homens, com 1 ou 2 dias de treino, não serão capazes de reforçar significativamente as posições russas afetadas pela contraofensiva ucraniana no leste e no sul. As forças de Kiev continuam a atacar as linhas terrestres de comunicação russas, particularmente no sul do país, e a perturbar os esforços de construção de passagem através de rios. O Instituto para o Estudo da Guerra diz que as forças ucranianas estão a consolidar as posições na margem oriental do rio Oskil e fizeram novos ganhos na periferia de Liman. Fontes russas relatam que o fogo da artilharia ucraniana está a interditar com sucesso a última rota logística das forças russas para esta cidade. A anexação de Donetsk e Lugansk irá provavelmente aumentar as tensões nestas duas regiões, uma vez que as tropas locais se revoltam quando lhes é pedido que lutem noutras partes do país. O comboio de alta velocidade parece estar mais perto de chegar a Portugal. O governo português anunciou esta quarta-feira o lançamento do TGV, que vai unir Porto a Lisboa em 1 hora e 15 minutos. O sistema ferroviário nacional será ainda inserido na rede ibérica através de uma extensão para Vigo. Para já, Madrid fica de fora do projeto, que António Costa vê como um reforço do eixo atlântico. Este não é um projeto de ligação entre as capitais peninsulares. Este não é uma linha que será uma ilha no conjunto do nosso sistema ferroviário nacional. Este não é a diluição de Portugal no todo peninsular. Tudo ao contrário. Este é um projeto que une o país. Este é um projeto que serve todo o país e que reforça a fachada atlântica que nos permite a nossa projeção no mundo
e desempenharmos a função que é a nossa função histórica, sermos o interface entre o continente e o enorme mundo atlântico. Com um investimento previsto de cerca de 4.900 milhões de euros até 2030, a nova linha de alta velocidade Porto-Lisboa não terá paragens entre as duas cidades e vai ser construída em 3 fases. O troço entre Porto e Souro, com conclusão prevista até 2028, um segundo troço entre Souro e Carregado, que deve estar terminado até 2030, e uma última fase, até Lisboa, que teremos de aguardar até à próxima década para ver em funcionamento. Depois de, em 2021, ter definido o transporte ferroviário como uma das prioridades da presidência portuguesa da União Europeia, Portugal procura agora apanhar o comboio europeu da mobilidade e reduzir a dependência dos meios aéreos para se ligar à Europa. De Espanha, nem bom vento, nem mais uma gota de água. Madrid suspendeu a transferência de água para o caudal do Rio Douro e não irá cumprir as cotas estabelecidas na Convenção de Albufeira. A julgar pela paisagem espanhola, é fácil perceber a decisão. Dado o momento em que nos encontramos, de mútuo acordo, chegamos a esta situação em que já não vai fluir mais água para Portugal na presente campanha de rega. A decisão, anunciada como de mútuo acordo, apanhou alguns de surpresa do lado português, mas nem por isso gerou preocupação. Os principais rios seguem com um caudal normal para a época. No caso do Douro, este corte de água no setor agrícola, penso que não vai afetar em nada aquilo que é a rega já feita, porque este rio tem um caudal enorme e a rega que é feita para a agricultura é insignificante. Apesar do caudal abundante, nem sempre é assim e, de qualquer modo, só uma pequena parte da água é retida no país para tempos mais difíceis. Para o relator da ONU para o Meio Ambiente, Portugal precisa de se modernizar. A agricultura é o setor que utiliza mais água em Portugal, por isso precisamos de culturas que não exijam tanta água e irrigação de alta tecnologia. Uma visão que não é partilhada pela Confederação dos Agricultores de Portugal. Luís Mira admite que o país atravessou uma situação complicada, mas sublinha que não foi a agricultura a deixar as barragens vazias. A seca foi muito severa, mas o que esvaziou as barragens a norte do país foi a turbinação que se fez para a produção de energia elétrica. Portugal desmantelou 2 centrais elétricas a carvão numa altura em que houve uma crise energética na Europa. Para Luís Mira, Portugal tem tudo o que é preciso para resolver o crónico problema da falta de água e não pode estar dependente de Espanha, nem culpar o país vizinho. Basta haver vontade política. Portugal enfrenta uma seca impressionante e precisa de melhorar a eficiência do uso da água, nomeadamente no setor da agricultura. O alerta é do relator especial para os direitos humanos e meio ambiente da ONU. No final de agosto, todo o território de Portugal continental encontrava-se em seca severa ou extrema. A situação melhorou com a chuva que caiu em setembro, exceto numa região. O distrito de Bragança ainda enfrenta uma seca extrema. Viemos até Carrazeda de Anciães, um dos concelhos portugueses mais afetados pela seca. Sendo este concelho um dos maiores produtores de maçãs da região agrária de Trás-os-Montes, a situação torna-se ainda mais problemática. Olha, este ano está pessimamente, está muito mal, está tudo muito magoado. Nem sequer ganhamos para a despesa. Pronto, houve granizo, houve uma intempérie, e depois tivemos muito calor e falta de água. Também não conseguimos alimentar bem as plantas, quer dizer, foi tudo contra. Tivemos um verão bastante quente e bastante seco, com vagas de calor, que fez com que também houvesse um crescimento dos frutos mais reduzido, associado à pouca disponibilidade de água, fez com que esta campanha seja bastante dramática e muito má para os agricultores. Luís Veiga costumava colher pelo menos 400 toneladas de maçã por ano, mas não este ano, nem metade. E para agravar a situação, todos os custos de produção aumentaram. Todas as maçãs vão ser vendidas à indústria, que paga apenas 6 cêntimos por quilo. Nos supermercados, maçãs com este aspecto não têm lugar. Espero que haja ajudas para fazer novas charcas, novos investimentos e conseguir, portanto, na cobertura, fazia falta muito ajudas para a cobertura, porque não nos consegue, porque cada vez está a haver mais prejuízos com granizos e com trovoadas, isso é muito difícil.